Crossover nos games é quando personagens de franquias diferentes aparecem no mesmo jogo. A definição todo mundo conhece, mas por que será que isso é tão legal? Ora, é bem simples. Se curtimos dois jogos diferentes, logo começamos a imaginar como seriam os personagens desses jogos interagindo juntos. E quem sabe, até lutando para ver quem é o mais forte. Por essa razão, mesmo já tendo uma porrada de jogos de crossover por aí, a lista de crossover que gostaríamos de ver é ainda maior. Por exemplo, você já imaginou como seria um crossover entre Uncharted e Tomb Raider? Sim, eu sei, quando Uncharted apareceu, um monte de gente ficou zoando dele, falando que o jogo da Naughty Dog era só um Tomb Raider metido a besta, mas logo Uncharted achou seu próprio caminho e as coisas se inverteram. Foi o Tomb Raider que começou a se inspirar na sua cria. Mas desavenças à parte, imagina como seria legal um jogo de caça ao tesouro com esses dois grandes aventureiros. E todas as possibilidades do roteiro e dos diálogos entre os dois. O jogo poderia ser com o Nathan e a Lara Croft interagindo e se revezando para resolver puzzles e encontrar os caminhos. Ou então poderiam ser duas campanhas separadas, cada um tentando chegar no tesouro primeiro. E no final, tendo que enfrentar um inimigo em comum. Seja lá como for, com certeza os fãs de ambas as franquias iriam adorar, e a Helena iria odiar. Outro crossover dos sonhos entre duas franquias parecidas é Devil May Cry vs Bayonetta. E seria até fácil providenciar isso. As duas séries foram criadas pela mesma pessoa, então o estilo de gameplay é bem semelhante. Fora que em Devil May Cry caçamos demônios, e em Bayonetta caçamos anjos. Seria tranquilo colocar Bayonetta para tretar com um Dante assim. Mas, sinceramente, eu ficaria mais feliz de ver a Bayonetta fazendo crossover em outros jogos, como por exemplo Dead or Alive, onde ela colocaria aquelas garotinhas no chinelo. Dante de Devil May Cry, por sua vez, ficaria muito melhor peitando Kratos de God of War. Imagina só como seria um dos personagens mais overpower dos jogos japoneses contra um dos mais overpower dos jogos americanos. Apesar da temática dos cenários serem completamente diferentes, a combinação dos estilos de gameplay dos dois hack and slash poderia render um ótimo resultado. Isso sem falar na combinação do conteúdo das duas franquias, no choque cultural do estilo da produção e tudo mais. Esse com certeza é um dos melhores crossovers hipotéticos que existem. A Sony e a Capcom realmente deviam considerar fazer isso. Tá, eu sei que dá para colocar o Dante para brigar com o Kratos lá no Smash Bros da Sony, mas esse daí não conta, né? Eu quero um crossover de verdade. É a mesma coisa que outros dois grandes rivais dos games, Sonic e Mario. Eles já apareceram juntos em Smash Bros, tem aqueles joguinhos de Olimpíadas lá, além de mais algumas outras colaborações. Mas não são esses os crossovers que nós gostaríamos de ver entre os dois. Eles são os maiores nomes dos jogos de plataforma. Então deveriam se encontrar num jogo de plataforma, pô. Imagina se Bowser se unisse ao Robotnik e Mario precisasse da ajuda do Sonic para conseguir as 7 esmeraldas do caos e salvar a Peach. As fases do Sonic poderiam ser no mundo do Mario, só que com o Sonic correndo na velocidade do som, e o Mario explorando melhor os detalhes do mundo do Sonic. Já que a Sega e a Nintendo estão sempre colaborando uma com a outra, só falta elas tomarem vergonha na cara e parar de lançar esses crossovers furreca entre os dois e dar para nós o Sonic e Mario que queremos ver. Já o tão sonhado crossover entre Pokémon e Digimon é bem mais improvável que aconteça. As duas franquias de coleção de monstrinhos eram rivais na década de 90 e 2000. Tanto nos games quanto nos desenhos animados e brinquedos. É claro que teve, e tem até hoje, muita discussão entre os fãs para saber qual é a melhor série, qual tem as criaturas mais fortes e legais e por aí vai. Tudo isso poderia ser resolvido em um jogo que tivesse os monstros de cada franquia juntos e pudéssemos colecionar eles. Sim, teria um grande problema para fazer um enredo coerente para isso, já que os seus universos são completamente diferentes. Mas quem liga? Quem procura coerência em enredo de crossover só pode estar biruta. Fora que agora que os Pokémons também digievoluem, vai ficar mais fácil deles enfrentarem os Digimons grandões e depois voltar para a forma anterior. O problema é que Digimon perdeu força e popularidade com o tempo, enquanto Pokémon seguiu firme e forte, sempre com um belo número de vendas. Digimon continua na ativa, mas hoje em dia, o tamanho da sua fanbase é muito menor do que a de Pokémon.
A possibilidade da Nintendo querer fazer um jogo com eles é a mesma do Markiplier querer fazer um vídeo comigo, se é que vocês me entendem. Esse é um caso semelhante ao de Virtua Fighter e Tekken. Antigamente as duas séries eram pau a pau, e como seria louco ver um crossover entre elas. Ambas têm personagens fortíssimos e um ótimo sistema de batalhas. Apesar de terem várias diferenças, elas têm estilo semelhante, e daria para fazer um Virtua Fighter vs Tekken com os personagens de cada franquia mantendo a sua jogabilidade original, sem a necessidade de adaptar para o outro sistema. Imagina que doido seria uma luta entre Akira e Kazuya assim, ou Sara e Nina. Infelizmente faz um tempão que Virtua Fighter não é atualizado, e o máximo que temos de um crossover desses é no jogo Project Zone, que reúne vários personagens da SEGA e da Namco, além de personagens da Capcom. No campo dos RPGs, uma das franquias mais famosas do ocidente é The Elder Scrolls, que está na sua 5ª edição chamada Skyrim. Será que iria prestar se fizesse um crossover entre esta série e The Legend of Zelda, a franquia de action RPG mais popular do Oriente? Nem precisariam de um crossover de verdade, somente um jogo de Zelda com o sistema do Elder Scroll já ficaria interessante pra caramba. É claro que isso também é muito improvável que aconteça. Só que tem sim um outro crossover inusitado que poderia até render frutos ainda melhores: Final Fantasy The Legend of Zelda. Isso aí, um jogo com o sistema do Final Fantasy, só que usando os personagens e o universo do Zelda. Nesse caso, o jogo não precisaria focar apenas no Link, ele poderia aproveitar melhor os outros personagens para fazer o time, e os power-ups e itens típicos da série poderiam servir de habilidades ou magias durante as lutas e exploração. Esse na verdade é o crossover mais plausível da lista. A Nintendo já fez uma parceria desse tipo com a Square no jogo Super Mario RPG, e o resultado ficou ótimo. Depois disso, as duas produtoras se desentenderam e ficaram de mal por vários anos, e apesar de as coisas não estarem como era antes, não há mais inimizade entre eles. Recentemente, a Nintendo mostrou que estava aberta a parcerias com outras desenvolvedoras, e assim tivemos Hyrule Warriors, jogo no estilo Musou desenvolvido pela Koei. E para melhorar, no ano passado, Hajime Tabata, o diretor de Final Fantasy XV, disse que tinha sim muita vontade de fazer um jogo de Zelda com a tecnologia e o sistema que a Square Enix está usando hoje em seus RPGs. Os ingredientes já estão todos aí, só falta eles combinarem de começar a fazer logo esse bolo. Esse é o crossover dos sonhos para quem gosta de RPG japonês. Mas quem gosta de jogos de luta, certamente já babou muito sonhando acordado com Street Fighter vs Mortal Kombat. Esse crossover é imaginado e desejado pela galera desde os tempos dos fliperamas. Já cansei de ouvir e participar de discussões sobre quem ganharia uma luta entre Ryu e Sub-Zero, Chun-Li e Sonya, Ken e Johnny Cage e por aí vai. Assim como Devil May Cry vs God of War, Street Fighter vs Mortal Kombat uniria as duas maiores franquias de seu gênero, só que cada uma de um território diferente, o que daria infinitas possibilidades na combinação de elementos, graças ao enorme conteúdo de ambas as séries e também ao grande choque cultural. Infelizmente, isso dificilmente vai acontecer. Mortal Kombat não é muito conhecido no Japão, já que, por conta de sua violência extrema, ele não é vendido oficialmente nesse país. Logo, a Capcom não se interessaria em liberar a licença para um jogo que não teria popularidade em seu próprio território. Mas o maior problema seriam os fatalities. Independente da distribuição, os japoneses não deixariam o Baraka espalhar as tripas da Kemi pelo chão. E eu também não consigo imaginar o Ken arrancando a cabeça de alguém com o Shoryuken. Sem os fatalities, os fãs de Mortal Kombat rejeitariam o jogo, assim como aconteceu com Mortal Kombat vs DC Universe, que para encaixar na classificação etária que a Warner pediu, tiveram que retirar quase toda a violência da série. Ed Boon já mostrou interesse várias vezes em fazer esse crossover. Inclusive, quando estava produzindo o jogo com a DC, ele disse que já tinha tentado contactar a Capcom para fazer esse jogo, mas por conta da distância geográfica, não conseguiram se comunicar adequadamente. Eu acho que na época ele não sabia usar o MSN, deve ser isso, né? Mas enfim, depois dessa declaração, Ed Boon voltou a comentar sobre esse crossover em várias ocasiões. Algumas vezes para chamar atenção, outras vezes para tirar um sarro mesmo, mas é notável que, se depender dele, o jogo acontece sim.
Muito mais plausível que o Mortal Kombat vs Street Fighter é o Mortal Kombat vs Killer Instinct. Sim, claro, por que não? Killer Instinct teve muito do seu conceito inspirado em Mortal Kombat, inclusive tem algumas finalizações parecidas com os Fatalities ou Stage Fatalities. Mortal Kombat, por sua vez, teve seu sistema de combos originalmente inspirado em Killer Instinct. Então o crossover entre essas duas franquias seria a mesma coisa se as duas fossem juntas tomar uma cerveja no boteco. Fora isso, seria muito conveniente para a Microsoft entrar nessa parceria, já que um crossover desses certamente seria exclusivo para o Xbox One e Windows 10, o que levaria muitos jogadores para as suas plataformas. Claro que a produtora de Mortal Kombat iria pedir uma grana preta para entrar nessa jogada, mas grana não é o que falta para a Microsoft, né? Se eles pagaram 2 bilhões e meio de dólares no Minecraft, eles devem ter alguns milhõezinhos para um projeto desses também. De qualquer forma, o sucesso de um Mortal Kombat vs Killer Instinct é garantido. Se eu fosse diretor de games da Microsoft, estaria negociando esse crossover agora mesmo. Mas e do lado da Capcom? Acabaram os crossovers? Eles têm a série Versus, que trouxe muitos jogos ótimos com os personagens da Marvel, fora o grande clássico Capcom vs SNK e o não clássico Street Fighter Cross Tekken. Porém, o contrato com a Marvel já expirou, e eles não mostram interesse em voltar a trabalhar com a SNK ou Tekken tão cedo. Mas sim, ainda tem um crossover que seria simplesmente épico e inesquecível: Jump vs Capcom. É maluco, imagina a doideira se tivesse um jogo de luta com a jogabilidade do Marvel vs Capcom, só que com os personagens do Dragon Ball, Cavaleiros do Zodíaco, Naruto, One Piece, Hokuto no Ken, JoJo's Bizarre Adventure e muitos outros. São os grandes medalhões do mangá de ação enfrentando alguns dos maiores personagens dos videogames. Infelizmente, como a experiência com Tatsunoko vs Capcom mostrou, esse tipo de jogo tem muitos problemas para conseguir todas as licenças para usar tantos personagens diferentes. Mas quem tem dúvidas de que esse seria um dos jogos de luta mais aguardados e vendidos de todos os tempos? Olha aí, Namco Bandai! Olha aí, Capcom! Dinheiro, seus doidos! Vocês não gostam de dinheiro, não? Vamos fazer o Jump vs Capcom para nós, pô! Esses são apenas alguns dos crossovers que muitos de nós gostaríamos de ver se tornando realidade. E agora, eu quero saber quais crossovers fariam a sua vida feliz. Deixe suas opiniões aí nos comentários. E claro, não esqueça de clicar no gostei, compartilhar o vídeo com seus amigos e grupos de discussão que participa e se inscrever no canal para acompanhar os lançamentos. Eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Falou!